eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina. Bom dia, meus irmãos. Hoje é domingo, dia 28 de novembro de 2021. Essa aula continua sendo gravada por conta do retorno aos cultos presenciais, principalmente pelo domingo de manhã. Continuamos os estudos do tema do trimestre, né? A revista, o tema dela foi Assim que Tudo Começou, a mensagem urgente do Gênesis. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9. Lição de número 9, ela tem o seguinte tema: as promessas de Deus a um crente. A boa notícia prenunciada ao pai da fé, Abraão, né? O texto base, ele se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 12. Ele vai até o 25:18, porque ele pega toda a história de Abraão até no final, mas nós vamos fazer a leitura somente das promessas que Deus fez a Abraão. Então, capítulo 12, de 1 a 9. Gênesis 12, de 1 a 9. Por favor, acompanhem a leitura do texto. Suas Bíblias vai estar sendo projetado aqui. Vamos fazer primeiro a leitura da passagem, depois a gente vai fazer, como a gente sempre faz, o comentário dos versículos, ok? Bom, texto de Gênesis de 12, de 1 a 9, tem o seguinte título: Deus chama Abrão e lhe faz promessa. Diz assim o texto: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando ali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Ok, meus irmãos? Vamos, depois de lida a palavra, vamos orar juntos pela aula de hoje, pela mensagem. Que Deus, através do Espírito Santo, possa falar aos nossos corações e que, segundo o seu querer, ela possa, através dessa plataforma, desse alcance que essa plataforma tem possibilitado que ela possa alcançar mais e mais vidas, ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós nos colocamos diante da tua presença, ó Pai, e nos colocamos, Senhor, à disposição para que tu possa, ó Pai, continuar, segundo a tua vontade, segundo a tua soberania, utilizar, Senhor, essas lições, esses ensinamentos para o nosso, Pai, engrandecimento, pelo nosso crescimento espiritual, Pai, mas para engrandecimento do Teu nome.
o nosso crescimento e o teu engrandecimento, ó Pai. Nós não somos nada e o teu nome sempre vem, Senhor, em primeiro lugar. E que tu, ó Pai, possa, através de nossas vidas, ó Pai, utilizar essa mensagem para alcançar, Senhor, outras pessoas que ainda não te conhecem, ainda que não decidiram por ti, Senhor. Fica conosco, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, a aula de hoje está dividida nas seguintes partes, como a gente sempre menciona durante a aula. A primeira parte, ela começa no Gênesis 12, que é justamente quando Deus chama Abraão. Então, Deus chamou Abraão, Gênesis 12, 1 a 3, está subdividido em duas ordens, foram dadas, uma promessa e um novo início, né? São 3 subitens. Depois, Gênesis 15, Deus fez aliança com Abrão. Depois, Gênesis 17, Deus revela os benefícios da aliança. E depois, em Gênesis 22, Deus providenciou um cordeiro. Nós vamos, para a gente entender o contexto, né, nós vamos ler novamente o texto que foi lido, né? Mencionar algumas partes e a gente vai seguindo aí no decorrer da lição, ok? Bom, o versículo 12, o capítulo 12 de Gênesis, ele começa com o chamamento de Abrão, sua parentela. Ele sai de Ur dos Caldeus, né? E ele vai cumprindo num ato de fé o chamado que Deus lhe fez. E justamente no 12 foi quando Deus aparece para Abraão e ele faz as promessas. O que ele faz? Ele pede no 1 para sair da sua terra, né, para ele deixar a parentela, a casa do pai dele de lado, e ele seguir para a terra que ele ia mostrar uma terra nova, estava prometendo. E também outras promessas que ele fez é que dele seria uma grande nação, né, verso 2, que ele seria abençoado, o nome dele seria engrandecido e ele seria uma bênção. Também no 3 ele fala que ele ia abençoar aqueles que abençoarem a ele e amaldiçoar todos aqueles que lhe amaldiçoassem. E também a promessa de que em Abrão seriam benditas todas as famílias da terra. No 4 nós vemos uma ação efetiva de que Abrão realmente fez aquilo que o pai lhe havia ordenado. Ele partiu para a terra, levou Ló com ele, e Abrão, nesse momento, ele já tinha 75 anos, né? Para quem acha que é sempre um pouco mais tarde, ele fala, mas era outra época, né? Lá no Velho Testamento, os patriarcas, né? As pessoas viviam mais, mas ele era já uma pessoa velha, e ele começou uma empreitada nova com 75 anos de idade. Também fala que ele levou consigo a Sarai, que era sua esposa, que também era velha, levou os bens que ele havia adquirido e ele partiu para Canaã. Aqui vai narrando onde ele atravessou, foi atravessando e até ele chegar no Carvalho de Moré, que é a primeira parada, né? E a primeiro observação que o texto fala, que essa terra ela era uma terra habitada, os cananeus já habitavam aquela terra. E continua, fala que a primeira providência ele edificou um altar, ele invocou o nome do Senhor e ele prosseguiu na sua jornada, tá? Então, essa é a lição de hoje, é o texto básico, né, que eu falei para vocês. E o tema da lição, como eu falei para vocês, ele é justamente a lição número 9, é justamente as promessas que Deus faz, as promessas de Deus a um crente. Nós estamos começando com a vida de Abraão. Bom, depois da gente ler esse texto, a gente vai entrar alguns pontos no seguinte. O que é... Vou chegar no ponto aqui. A pergunta, na verdade, depois de lido esse texto aí, o que essa lição nos ensina? Bom, primeira coisa, essa lição ensina que o Deus da aliança, em sua soberania, em sua misericórdia, ele continua chamando pecadores como Abraão, como eu, como você, para quê? Para abençoá-los com sua presença, com suas promessas,
Por quê? Porque essa aliança que foi efetuada com Abrão ainda não tinha mudado o nome, ela é incondicional. Por que incondicional? Incondicional quer dizer o quê? Ela é sem condições. Por quê? Porque ela não depende de méritos humanos. Se ela dependesse de mérito humano, essa aliança já estava fadada a ser falha. É justamente por quê? Porque essa aliança é a manifestação da graça divina sobre aqueles a quem o Senhor escolheu. E aí, meus irmãos, com base nisso, a gente precisa saber o quê? O que nós sabemos? Sabemos que viver em um mundo corrompido, que nem nós vivemos, é muito desafiador. Não diferente daquilo que Abraão vivia, né? A terra era uma terra idólatra, né? Vivia uma família de Abraão, fazia ídolos, né? Então, viver num mundo corrompido é muito desafiador. O fato da gente ter a salvação, ela não nos isenta de dores, de sabores do cotidiano, na nossa vida. Não raramente as barreiras, né, das nossas peregrinações diárias, elas parecem intransponíveis, né? Nós ainda pecamos e pecamos mais frequentemente do que a gente gostaria. Nada é certo, né? A não ser aquilo que o Senhor nos assegura. É sempre importante sermos lembrados de que a fidelidade e a graça do Senhor se manifestam sobre nós, apesar de nós. Apesar de nós sermos pecadores, apesar de nós sermos indignos, apesar de sermos falhos. Então, a graça de Deus se manifesta sobre nós, apesar de nós mesmos. E nós, irmãos, precisamos saber o seguinte: o que a gente precisa? Conhecer com maior profundidade o chamado de Abraão. É isso que a gente vai entender na lição de hoje e suas implicações para a história humana, no contexto do plano de vida da redenção. Como que foi a redenção do povo depois da queda do homem, do pecado no Éden? Compreender em seu encontro com Abraão, Deus assumiu total responsabilidade pelo cumprimento da aliança, tendo em vista a falibilidade do homem. Quer dizer, Deus assumiu o compromisso. Se ele dividisse a responsabilidade com Abraão, mesmo Abraão se tornando o pai da fé, essa aliança ela seria afadada à falibilidade. Também perceber que Deus cumpre suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis e o seu cumprimento é demorado. O que é? Quando a gente parece que não vai ser cumprida, que está tudo dando errado e que está demorando muito, como foi Abraão, né? Que ele não esperou o filho prometido, a Sara pediu para ele ter uma filha com a serva. Então, mesmo ele cumpre suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, o seu cumprimento demorado. Também a gente precisa entender que nas provações do nosso caráter é aperfeiçoado e a nossa fé é fortalecida. Outra coisa, compreender a narrativa envolvendo o sacrifício de Isaac, o último tópico da lição, que é o Deus providencia um cordeiro, item 4, Gênesis 22. Compreender a narrativa envolvendo o sacrifício de Isaac, não apenas com a prova de fé de Abraão. Abraão foi testado, que ele levou o filho Isaac de 13 anos para ser imolado. Mas também a gente, não só como prova, mas como aquilo que aconteceu era uma tipificação que já apontava para o sacrifício de Cristo que havia de vir. Isso são chamados sombras daquilo que haveria de vir. Já prenunciava o sacrifício de Cristo. Ok, meus irmãos? E também crer que o Senhor não falhará em nenhuma de suas promessas. Ok? Nós demos essa primeira fundamentação, essa primeira explicação da passagem. A gente vai fazer primeiro uma introdução e depois a gente vai partir para cada um daqueles tópicos que tem nos versículos que eu comentei, tá ok? Então é o seguinte, meus irmãos, a história da redenção, na Bíblia, ela possui personagens memoráveis, acontecimentos cruciais, momentos determinantes e uma crescente expectativa que teria um desfecho glorioso, né? Então, com tudo isso, a gente vê uma narrativa que envolve
hoje um dos principais e mais conhecidos personagens bíblicos, o patriarca Abraão. Temos Abraão, Isaac e Jacó, pai, filho, neto, né? Contudo, meus irmãos, por ser uma história tão conhecida, é possível que muitas vezes se perca de vista qual é a mensagem principal da história de Abraão, bem como quais são as implicações da vida de Abraão em nossas vidas, nos dias de hoje. Por isso, meus irmãos, o relato daquilo que aconteceu com Abraão é importante. Ele deve ser visto como um divisor de águas na mensagem do Gênesis, porque antes dele nós temos a queda do homem, tem uma formação até no 11, a queda do homem, e aqui com Abraão nós estamos vendo um novo começo. Um novo começo. É um divisor de águas na mensagem do Gênesis e o ponto central do Pentateuco, né, dos 5 primeiros livros. E essa mensagem é essencial nas Escrituras como um todo, tá? Outra coisa, fica nítido também quando, ao revelar-se a Moisés, quando Deus se revelou a Moisés, em Êxodo 3,15, se vocês se lembram, como foi que Deus se revelou? Nós já estávamos caminhando. Deus se apresentou assim: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Êxodo 3,15. Abraão já fazia parte do nome de Senhor, de como ele queria ser lembrado. De como ele queria, não, de como ele deveria ser lembrado. Mais tarde, né, isso é no Velho Testamento. Mais tarde, já no Novo Testamento, né, Mateus, né, no Novo Testamento, ele celebra, né, o Salvador, né, falando de Cristo em Mateus 1:1, primeiro capítulo, versículo, ele fala assim: Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, vocês estão vendo a evolução, a importância de Abraão numa linha contínua, que vai lá do Velho Testamento, filho de Davi, Abraão, né? E vai de Abraão para Davi até Jesus Cristo numa genealogia única. Abraão, a Davi, filho de Abraão, e Jesus Cristo vem do reino de Davi. A genealogia foi formada dessa maneira. Também, meus irmãos, no Novo Testamento, Abraão ele é citado também pelo próprio Senhor Jesus e pelos outros escritores do Novo Testamento que formam os livros do Novo Testamento da Bíblia, ok? Entretanto, meus irmãos, é diferente de outras histórias que não estão na Bíblia. A grande importância de Abraão não está baseada em quem ele foi. Não, Abraão foi grande, não, nos seus grandes feitos, nos seus lamentáveis fracassos. Então, qual que é o destaque? Na verdade, meus irmãos, a importância de Abraão consiste no que Deus fez por ele e através dele. Abraão foi um instrumento nas mãos de Deus, o que também se estendeu a quem? A sua incontável descendência. Abraão foi falho, gente, ele teve falhas. Então, nós vamos ver agora o que Deus fez e quais foram suas promessas a Abraão. Então vamos lá. Item 1. Deus chamou Abraão. Gênesis 12, de 1 a 3. Vou repetir 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chamou Abraão. O que acontece? Nós estamos no 12, Gênesis 12, até o 11. Até o Gênesis 11, nós vemos o quê? Deus criou todas as coisas, como ele fez o homem à sua imagem e semelhança, como o pecado entrou no mundo, como o pecado afetou de modo trágico toda a criação de Deus, e principalmente como ele afetou o relacionamento entre Deus e o ser humano que foi quebrado, relacionamento entre Deus
e o homem foi quebrado. E mais, o pecado, meus irmãos, trouxe maldição sobre a humanidade, ou seja, afastamento da comunhão de Deus. Justamente a gente vê isso daí quando? Quando ele é mostrado, quando Adão e Eva, eles são expulsos do Jardim do Éden, né? O primeiro casal é expulso do Jardim do Éden, e começa o quê? Justamente a multiplicação da perversidade, né? Que culminou aonde? Depois que saiu do Jardim do Éden, começou o pecado a se multiplicar de forma tal que culminou com um dilúvio. Deus mandou um dilúvio para que se estimasse, né? Só sobrou a família de Noé. E justamente depois, prosseguindo ainda, né? Nós estamos na cronologia bíblica, meus irmãos, na rebeldia justamente insensata do quê? Dos construtores de Babel, né? Contra Deus. Queriam construir uma torre que chegasse até o céu, né? Ficasse ali, né? Lembra que a determinação de Deus, logo que eles saíram da arca, que era para eles andarem pela terra, né? E povoarem a terra toda. Eles não queriam, eles queriam ficar ali no local, e Deus confundiu a língua ali em Babel. Vocês lembram disso, né? Nós estamos dando uma recapitulada aí na cronologia bíblica. Bom, então, meus irmãos, quando os efeitos do pecado só não eram piores, porque o que? O Senhor justamente os refriava. Deus apareceu a Abraão e o chamou e fez o quê? Ele pré-anunciou o Evangelho. Como assim? Como a gente pode compreender isso? Bom, para a gente compreender isso, nós vamos destacar pelo menos 3 aspectos importantes do chamado divino de Abraão. Quais são esses 3 aspectos? Para entender que o Evangelho foi pré-anunciado. Primeiro, Deus deu para Abraão 2 ordens. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Se tu uma bênção. Gênesis 12, 1 e 2. O que Deus queria? Deus requeria que Abraão obedecesse ao chamado de partir para uma terra desconhecida. Arildo, sai daqui, vai lá para a Austrália, larga tudo lá no meio do deserto da Austrália. Mas não conheço. Como que eu vou? Eu não tenho como que ir. Deus requeria que Abraão obedecesse o chamado para ir para uma terra conhecida, o que ele, de fato, ele fez ao confiar em Deus. Gênesis 12, 4. Ele obedeceu. Não lemos várias vezes que ele tomou a sua parentela e partiu? Beleza, obedecendo a essas ordens, o Senhor o tornaria um instrumento para abençoar a humanidade. E assim, o quê? Deus o faria um participante dessa nova história da redenção do homem. Estava começando uma nova história. Não falei que é um novo começo? Até 11 é do Éden para trás? Segundo aspecto para entender a pré-anunciação do Evangelho. Uma promessa. Qual que foi a promessa que Deus fez para Abraão? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 2 e 3. Meus irmãos, a ênfase dessa múltipla promessa está em te abençoarei. O que Deus está fazendo por Abraão e através de Abraão? Ele está fazendo o quê? Ele está justamente revertendo a maldição do pecado ao trazer bênção, no caso, salvação sobre o povo que nele constituía. Nele quem? Em Abraão. Trazendo bênção justamente para reverter a maldição do pecado. Assim, o que Deus fez? Preanunciou o Evangelho a Abraão, revelando que através dele traria salvação a todos os povos. Isso está escrito em Gálatas, Epístola de Paulo aos irmãos da Galácia, né, aos Gálatas, Novo Testamento. Capítulo 3, verso 8, diz o seguinte: Novo Testamento, hein, gente? Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé
os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, e em ti serão abençoados todos os povos. Terceiro aspecto, meus irmãos, é justamente o que eu venho falando, um novo início. É importante destacar que a história da redenção, né, como a da criação, ela sempre se inicia com Deus falando. O que Deus fez? Ele tomou a iniciativa de aparecer a Abraão, ele foi falar com Abraão. Para quê? Para revelar-se a ele, para chamá-lo, com o propósito de abençoá-lo e fazer um instrumento de bênção. E aqui, nós vemos que em Gênesis 12 é nada menos que um novo início na humanidade. Por isso que eu estou falando para vocês que é um novo início. Nos primeiros 11 capítulos de Gênesis, o que a gente observou? A lenta, constante e repugnante expansão do pecado a partir da sua origem no Jardim do Éden. 5 vezes nesses capítulos, até 11, a solene maldição de Deus é pronunciada sobre o pecado e sobre os pecadores, substituindo o quê? A bênção original sobre a vida do jardim. Mas agora, com Abraão em 12, agora Deus começa um novo processo de recriar para si um povo, pronunciando uma bênção quíntupla sobre Abraão. Deus o abençoará e o transformará na própria encarnação da bênção. Ele seria a bênção, o modelo vivo do que era essa bênção. Tem uma narrativa aí, Andagude, o abismo entre a promessa e a realidade e cultura cristã, fala isso um livro na página 14. Outra coisa, meus irmãos, o sabado de Deus é soberano, é misericordioso, ele é abençoador e exige obediência e confiança em Deus, meus irmãos. Abraão nem sempre correspondeu assim, pois como nós, ele tinha dúvidas, questionamentos, temores, incertezas. Felizmente, as exigências e as promessas divinas não dependem da perfeição humana, e sim daquele que chama. Deus faz aliança com Abraão. O que nós vemos? Vemos que ocorre um acontecimento crucial, não só na vida de Abraão, mas na história da redenção. Como eu falei, Abraão teve medo, incertezas, dúvidas quanto às próprias promessas de Deus, que pareciam demorar em cumprir-se. O que aconteceu? Antes disso, o sobrinho dele tinha sido feito prisioneiro, ele teve que resgatar Ló. Depois, ele teve que renunciar a qualquer tipo de enriquecimento e posse da terra prometida, até que ele foi abençoado por Melquisedeque. Lembra? Rei de Salém. Nós já tocamos nesse assunto, Gênesis 14, em outra aula. Abraão ouviu outra vez a promessa de Deus. O que Deus falou novamente? Vocês percebem que no decorrer dos capítulos da história de Abraão existe uma interlocução entre Deus e Abraão, né? Abraão debate com Deus, né? Gênesis 15, 1 diz o seguinte: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Deus disse que ele era o todo-suficiente, protetor e doador dos bens e das bênçãos incontáveis e incomparáveis. Quer dizer, tudo aquilo que ele iria ter, ou as promessas, viria de Deus. Como ele era o todo-poderoso, era para ele ficar tranquilo. Mas o que acontece? Abraão já era idoso e ainda não tinha filhos, e era só um peregrino numa terra estranha, na terra prometida. Então, ele questionou, em Gênesis 15, 2, ele questionou o soberano Senhor, procurando entender, compreender as promessas de Deus, né, suas promessas. Ao qual Deus lhe respondeu, renovando a promessa, dizendo que ele teria uma descendência incontável como as estrelas e uma terra por herança. Gênesis 15, 4 e 7. Em Gálatas 3,6 diz o seguinte: Abraão creu no Senhor e por isso foi justificado. E também é o caso de Abraão, que creu em Deus
e isso lhe foi imputado por justiça. No primeiro é a citação, no segundo é o texto de Gálatas. Já é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O que acontece? Quando Abraão pediu a Deus um sinal, em 15:8, nós estamos em 15, tá? Que a promessa que Deus tinha feito para ele se cumpriria, mais do que responder aos seus questionamentos, né? Eu falei que ele conversava, Deus fez com ele uma aliança solene e extraordinária. Na outra lição nós falamos dessa aliança de que é uma forma diferente, esquisita para aquela época. Ela está descrita em Gênesis 15, é um texto longo, de 9 a 21. Como que aconteceu essa nova solenidade para que Deus fez aliança com ele? Então é o seguinte, esse ritual, esse pacto, essa aliança, ela funcionava da seguinte maneira. Naquela época, uma das maneiras de se confirmar uma aliança com alguém, como se fazia? Partia-se os animais na metade, colocando as suas metades em lados opostos. E aqueles dois que seriam signatários, aqueles que assinariam o acordo, eles passariam no meio, né? Parte de um lado, parte do outro. Isso daí era como se fosse uma garantia dada pelas duas partes, pelos envolvidos, de que, caso não cumprissem esse termo, desse acordo, dessa aliança, lhes aconteceria o mesmo que aconteceu com os animais. Mas o que aconteceu? Após os preparativos para fazer essa solenidade, o que Deus fez com Abraão? Ele fez Abraão adormecer profundamente. Em uma visão, Abraão dormiu, ele não estava os dois, Deus e Abraão, ele dormiu. Em uma visão, Deus anunciou que ele faria por ele Deus, e por ele Abraão e pela sua descendência. Quer dizer, o Senhor assumiu o papel das duas partes. Ele passou e assumiu essa responsabilidade. Tem 15, 12 a 21. Como a resposta, né, à pergunta de Abraão, né, em 15:8, Deus passou sozinho entre os animais. E o que Deus estava fazendo? Ele estava fazendo aliança com Abraão e a sua descendência, tomando então o quê? Sobre si toda responsabilidade de que a aliança seria cumprida. Ele arcaria com a punição pela transgressão da aliança. Mesmo que Abraão não cumprisse, ele arcaria com a punição. A aliança de Deus, meus irmãos, é perfeita, ela é incondicional, eu já falei isso lá no início, né? Ela não tem condições e ela é a mais pura expressão da sua graça. Embora Abraão tivesse uma fé ainda imperfeita, ele creu ao ouvir a resposta de Deus às suas inquietações. Está no 15:6. A aliança e as promessas de Deus não dependem dos méritos humanos, e sim daquele que fez aliança com os que chamou para serem seu povo. Chamou você, chamou a mim. Depende daquele que fez aliança, não depende dos méritos humanos. Item 3. Deus revela os benefícios da aliança. É Gênesis 17. Bom, Abraão tinha então 75 anos quando Deus o chamou em Gênesis 12. E após um longo período de espera, angústia, incerteza, sua esposa Sarai o aconselhou a ter um filho com a serva Agar, para que tivesse uma descendência através dela. Então o que aconteceu? Abraão acabou escutando a Sarai. Então, quando Abraão tinha 86 anos, nasceu o seu filho Ismael. Ismael não era o filho da promessa, hein, meus irmãos? Com a serva de Sarai. O que Abraão fez? Abraão cedeu aos conselhos e soluções humanas, em vez de confiar em Deus, esperar que o Senhor cumprisse as suas promessas. Estava demorando, vamos dar um jeitinho aí, né? Vamos antecipar aí, né? Felizmente, meus irmãos, o próprio Deus havia tomado para si a responsabilidade de cumprir a aliança e suas promessas, não dependendo de méritos humanos, sim da sua graça, para executar os seus planos. Então,
em Gênesis 17, temos um outro momento determinante na história da redenção. O que Deus fez? Ele renovou suas promessas, a despeito, apesar dos fracassos de Abraão, e instituiu o sinal da sua aliança. Qual que era o sinal naquela época da sua aliança? A circuncisão. E para isso, Deus apareceu mais uma vez a Abraão, fez exigências como sendo o Senhor do pacto, todo-poderoso, majestoso, isso está escrito em Gênesis 17, de 1 a 4, e deu a conhecer mais sobre a sua aliança. O que Deus falou para Abraão em Gênesis 17, de 1 a 4? Diz o seguinte, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Gente, multiplicar extraordinariamente implica em filhos. Multiplicar de ti, eu vou multiplicar, vai nascer filhos de mim. Prostrou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Deus disse para Abraão o quê? Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. O que o Senhor exige? Ele exige piedade, reverência perante Ele, fidelidade, integridade, tenhamos vida íntegra, daqueles que Ele chama para fazer parte do seu povo. Como você pode fazer parte do povo de Deus e não ter uma vida íntegra? Além disso, meus irmãos, Deus ordenou a circuncisão. Está escrito lá em Gênesis 17, 9 e 10. Como um sinal que apontava para a expectativa do descendente prometido, não só desde Gênesis 12, mas de Gênesis 3,15. O que significa isso? Descendente prometido em Gênesis 12 é Isaac para Abraão. O descendente prometido em Gênesis 3,15 é Jesus Cristo. Lembra? Que é o proto-evangelho, que ele pisaria, a serpente lhe feriria o calcanhar e esse lhe feriria a cabeça. Hoje, meus irmãos, o sinal de que alguém faz parte da aliança é quando a gente apresenta os nossos filhos, quando a gente leva os filhos, nós levamos os nossos filhos para serem batizados, realizado por obediência e por confiança nas promessas de Deus. Deus também renovou suas promessas a Abraão. Essas são as promessas de Deus a Abraão. Quais seriam as promessas? A dele, a descendência seria numerosa e reis procederiam dele. Está tudo em Gênesis 17. A terra das peregrinações seria herdada pela sua descendência. E seria perpetuamente o Deus dele e de sua descendência. Deus revelou para ele os benefícios da sua aliança, que podem ser resumidos numa expressão. Quais são os benefícios da expressão? Para ser o teu Deus e da tua descendência. Gênesis 17, 7. Esse seria o benefício. Ele seria o Deus dele para sempre e para sua descendência. Ser chamado, meus irmãos, para Deus, para fazer parte de um povo, o povo da aliança, não é para todos. E nunca será pelos méritos. Nós não somos bons o suficiente. É somente pela graça de Deus. Pode chamar o Deus da aliança, poder chamar o Deus da aliança de meu Deus é um privilégio tremendo, é a maior bênção que alguém pode receber. Não pode estar debaixo da maldição do pecado, mas justamente sob a bênção de Deus. Deus estava realizando uma grande transformação na família, na vida de Abraão, desde a saída da sua terra, da sua parentela, e através dele seria constituída uma grande nação e uma nova terra. A expressão justamente dessa mudança é ressaltada nas trocas dos nomes. Abrão, com A só, significava pai exaltado e foi mudado para Abraão, que significa pai de uma multidão. E Sarai, sua esposa, significava minha princesa, para Sara, que significa princesa. Ambos, tanto Abrão
quando Abraão e Sara se tornaram coparticipantes na história da redenção daqueles que de todas as nações seriam chamados para fazer parte do povo da aliança. Dessa linhagem, meus irmãos, viria o descendente da mulher, o filho de Abraão, o descendente de Judá e a raiz de Davi, que seria quem? Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Ok? Agora nós vamos para o item 4, Gênesis 22. Deus providenciou um cordeiro. Olha que eu estava escrevendo esse texto aqui. Quem tem filho, né, sabe o amor que a gente tem, e você lê com calma, entender o que significa, um ato de fé, o que aconteceu com Abraão, é uma coisa assim fantástica, fantástica. O que aconteceu em Gênesis 22? Deus providenciou um cordeiro, duplamente, um cordeiro, nesse caso, um cordeiro para o futuro. Toda história, né? Ela começa com uma expectativa, você está lendo um livro, você espera assim um glorioso desfecho, e a gente começa em Gênesis 22 com expectativa, justamente quando Deus prova a fé e a obediência de Abraão. O que ele fala? Ele chega para Abraão e fala: Abraão, você vai pegar, toma teu filho, teu único filho Isaque. Ele só tinha Isaque, era o filho da promessa. E ele ainda fala: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o. Já falou, quando ele estava falando com Abraão, ele já falou: e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Pensa bem, gente. Pensa bem. Olha que prova de fé. O que Abraão fez? Prontamente ele atendeu. Preparou os elementos para o holocausto e obedeceu a Deus logo cedo, sem questionar. Isaque, meus irmãos, nessa época ele tinha 13 anos. E ele começou a perceber o quê? Que estava faltando o cordeiro para o sacrifício. E perguntou para o pai dele. E você imagina Abraão respondendo para Isaque, o único filho, um menino de 13 anos. A resposta de Abraão foi a seguinte: Deus proverá para si. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Gênesis 22, 8. Abraão conhecia, meus irmãos, o seu Deus. Ele já tinha caminhado o suficiente para entender que havia tomado sobre si a responsabilidade de cumprir a aliança, mesmo que ele matasse só para testar ele, ainda que tivesse que ressuscitar o filho da promessa. Em Hebreus 11, 19, meus irmãos, está escrito assim, Novo Testamento, hein? Hebreus 11, 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. No local designado por Deus, meus irmãos, Abraão preparou o altar para o sacrifício, amarrou Isaque, deitou Isaque sobre a lenha, pegou um cutelo. Quem é da cozinha sabe que é um cutelo. E ele estava pronto para sacrificar o próprio filho, o único filho dele, tão aguardado, a quem ele amava tanto. Depois de ser provado aonde? Mas ele não consumiu, mas ele foi provado no seu coração. Porque ele não questionou, ele foi, ele preparou, ele amarrou, ele ia imolar o filho dele. E foi nesse momento que ele foi impedido pelo anjo do Senhor, que disse o quê? 22, 12. Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus. É Deus falando pela boca do anjo. Que temes a Deus, por quando não me negaste o filho, o teu único filho. Ao confiar em Deus e obedecer, Abraão foi aperfeiçoado na sua piedade, na sua
integridade, tendo o privilégio de conhecer mais sobre o que Deus estava fazendo, renovar a confiança, suas promessas. Deus não exigiu mais do que ele faria ele mesmo por Abraão. Assim como Deus providenciou o cordeiro para salvar da morte o descendente de Abraão, que era Isaac, em Gênesis 22:13, Deus também providenciaria outro descendente de Abraão, como cordeiro, no sacrifício. Daí sim, seu próprio filho unigênito e amado, igual a Isaac, que morreria dessa vez sim, para que a sua descendência pudesse herdar as bênçãos de Deus. A diferença é que esse morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, meus irmãos. Resumindo tudo que nós vimos e concluindo, a narrativa de Abraão, vocês viram que ela é crucial para o Gênesis, né? Nós vimos do 12 até o 22, na história da redenção, por causa do que Deus fez por ele e através dele, não ele sozinho. O Deus da aliança, em sua soberania, misericórdia, graça, continua chamando pecadores como Abraão, como eu, como você, na sua presença, e continua fazendo promessas. O Deus da aliança, a aliança de Deus não depende de méritos, se sim da graça. E justamente aqueles que creem nele e são justificados pelo Cordeiro, pelo Jesus Cristo. O Senhor prometeu ser um Deus da incontável descendência de Abraão, daqueles que pela fé e pela obediência respondem ao que Deus chama. O descendente mais aguardado da história, né, em Gênesis 3,15, descendente de Abraão, tomou sobre si a responsabilidade de cumprir todas as exigências divinas e de justamente receber o que? Jesus Cristo recebeu a maldição da lei. Isso está descrito onde? Gálatas 3,13. Diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Tudo isso, meus irmãos, para que o seu povo recebesse a bênção da comunhão de Deus, a expectativa de um glorioso descanso prometido no novo céu e na nova terra. Fica aqui, meus irmãos, como sempre, um desafio para mim, para vocês. Deus continua chamando pecadores, revelando o que está fazendo por meio da palavra, e nos torna coparticipantes, né, herdeiros e co-herdeiros em Cristo, das promessas que foram feitas em Abraão. Nós precisamos ver se essas promessas de Abraão continuam sendo aplicáveis a nós, quais são as nossas responsabilidades e como a gente tem aguardado o principal e maior descendente de Abraão até a sua volta. Meus irmãos, que a lição de hoje possa servir de rica instrução para os nossos corações. Vamos terminar com uma oração, agradecendo a Deus por tudo, pela aula de hoje, por nossas vidas, por uma palavra tão rica e tão abençoada. Amém? Senhor nosso Deus, Tu és o Deus único, Tu és o Deus verdadeiro. Não temos outros deuses diante de Ti, Pai. Tu és nosso único Deus. E como é bom, como diz a lição, Pai, estar sobre a Tua bênção e poder chamar-Te de meu Deus. Sei que somos pecadores, Pai, mas não estamos mais sob o domínio do pecado. Não estamos mais sobre a maldição do pecado, Pai. Usa, Pai, essa lição para que ela possa servir, Senhor, de instrução aos corações daquele que a ouvirem, Pai, de acordo com Teu Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém.